Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio e a satisfação de receber um queridíssimo amigo, Halley Henares, doutor e professor de Direito Tributário, e para a Rede Vida, que é o canal da família, um aspecto também que nos une ainda mais. Eu fui das equipes de Nossa Senhora na década de 60, pois entrei no Opus Dei, mas sempre tive uma grande admiração pelos que frequentam e participam desse movimento fundado pelo padre Cafarel, que eu conheci pessoalmente na década de 60, quando esteve no Brasil, e que é um movimento que defende a família, a união dos casais, a convivência dos casais, o dever de sentar-se entre os casais. E como a Rede Vida sempre tem se colocado como canal da família, é com prazer que recebo também o Henares. Mas nós vamos falar não sobre família, mas sobre direito tributário. É que o nosso convidado de hoje, o Dr. Halley Henares, é presidente da Associação Brasileira de Administrações Tributárias. O que vale dizer, é um conhecedor, mas também um elemento que tem propiciado a reflexão sobre os grandes temas tributários do Brasil, em decorrência da própria presidente da sua associação, na qual tem realizado inúmeros programas, projetos, seminários, simpósios, congressos, procurando mostrar o que é efetivamente o direito tributário e os grandes temas que preocupam hoje os brasileiros. E hoje nós vamos conversar um pouco com o Dr. Halley Henares sobre um simpósio que fará e, ao mesmo tempo, sobre uma realidade que estamos vivendo hoje no Brasil, que é, nada obstante a Constituição ter colocado no artigo 5º, inciso 55, que o cidadão é garantido a ampla defesa, e o adjetivo está na Constituição, ampla defesa dos processos administrativos e judiciários. Desde 88, em matéria tributária, essa ampla defesa tem sido cada vez menos ampla, cada vez mais restrita. E o Dr. Halley vai organizar um simpósio no próximo mês, no qual vai se discutir esse avanço da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em direitos tranquilos, colocados na Constituição e, a meu ver, pisoteados ultimamente por essa ânsia de se tentar tapar um brutal déficit público através de se obter recurso de qualquer forma. Konrad Hesse, aquele grande justo filósofo alemão, dizia que a necessidade não conhece princípios. Muitas vezes nós verificamos isso, que a necessidade realmente não conhece princípios. Quando a Receita precisa de recursos para sustentar toda a máquina administrativa brasileira, e vai sobre os contribuintes. Meu caro Halley, gostaria que falasse sobre o seu seminário e, ao mesmo tempo, fico muito feliz de estar aqui no nosso programa. Boa noite, professor. Boa noite aos ouvintes do canal. É uma honra muito grande estar aqui hoje com o senhor, uma alegria, uma satisfação, principalmente para tratar de um tema como esse. Realmente há uma preocupação muito grande, como o senhor bem colocou, em relação ao funcionamento do devido processo legal no Brasil. A ampla defesa e o contraditório, que estão resguardados no artigo 5º, inciso 54 e 55, não podem realmente sofrer prejuízo. E, por outro lado, quando a Procuradoria da Fazenda Nacional efetivamente traz à colação a Portaria 33 de 2018, a percepção que eu tenho por um lado, uma preocupação. Vejo isso com preocupação porque nós temos uma das partes interessadas na relação jurídico-processual, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional, também encarregada de analisar o patrimônio, independentemente de questões ligadas a sigilo, e de julgar efetivamente o recurso do contribuinte, se aquele patrimônio deve ou não ser penhorado. A lista é clara em relação aos bens e direitos que devem ser penhorados. Eu ainda particularmente tenho uma dúvida sobre a possibilidade de bloqueio de contas, e bloqueio de contas tem sido um expediente utilizado de um modo tal que a análise dos critérios para isso muitas vezes
tem levado as empresas à bancarrota, até pela ubiquidade, pela ligação que há entre bloqueio de contas e indisponibilidade dos bens dos sócios. Inclusive o TRF da Terceira Região agora fará também uma audiência pública sobre os incidentes de resolução de conflitos repetitivos, justamente sobre a desconstituição de bens, a desconstituição de personalidade jurídica, para verificar se ele deve acontecer no bojo de execução fiscal ou em incidente separado. O fato é que a ausência de critérios para isso, analisando agora a portaria 3318, nos traz uma certa preocupação. Por outro lado, professor, eu tenho conversado bastante com a Procuradoria, admiro muito o trabalho que o Dr. Fabrício da Soler, que inclusive é quem capitaneará a palestra especial que vai ser realizada nesse evento que a Associação Brasileira de Advocacia Tributária promoverá no próximo dia 17 de maio. E o Dr. Fabrício da Soler tem se mostrado muito sensível a esses temas. A percepção que eu tenho agora em relação à procura da Procuradoria, de acordo com a sua missão, que é celeridade processual e redução de litígios, é que essa portaria, independentemente das preocupações, acho que nós temos como advogados, defensores dos contribuintes, que analisá-la sim, a miúde com uma certa preocupação, mas por outro lado também denota um clamor da Procuradoria por dialogar com a sociedade. Eu entendo que se a Procuradoria fizer uma aplicação razoável dos termos da portaria, independentemente do fato de já termos 3 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo analisando a legalidade da lei que enseja a portaria, esse aspecto pode sim ser assimilado pelo ordenamento jurídico de uma forma um pouco mais de modo a acomodar a situação. Agora, eu acho o seguinte, entende? Minha área, eu fui titular de Direito Constitucional, não de Direito Tributário, embora grande parte da minha advocacia seja de Direito Tributário. Mas se você analisar, eu participei de audiências públicas, inclusive na Constituinte, audiência do sistema tributário. A grande preocupação que se teve era fazer uma relação entre fisco e contribuinte que permitisse efetivamente um entendimento, inclusive orientação. Nós temos uma das legislações mais caóticas, mais catastróficas em nível de sistema no mundo inteiro, que é PIS, COFINS, uma tributação indireta, PIS, COFINS, ICM, ICS, IPIs, CIDs, etc. E o que nós vemos, Halley, é o seguinte: esse entrosamento não existe. A confusão tributária gerada por uma legislação absolutamente confusa que não querem mudar só auxilia esses conflitos. Antigamente, quando eu comecei há 60 anos a advogar, eu advogava e dizia aos clientes o que iria poder acontecer, porque sabia perfeitamente a orientação do tribunal e a clareza da legislação. Hoje, qualquer advogado que garantir uma solução para um cliente, ele é um irresponsável. Ele tem que dizer, olha, eu creio que essa é a melhor solução, mas não posso garantir. Agora, nesta confusão, pretender parar empresas, bloquear bens sem direito, violentar o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, diz ampla defesa. Que ampla defesa existe se eu tenho os meus bens bloqueados sem ação judicial, sem ter começado a execução fiscal? O que vale dizer é um avanço ditatorial semelhante àquilo que nós temos ou tivemos no nacionalsocialismo ou no fascismo italiano, porque nós queremos dialogar desde que vocês paguem sempre o que nós pretendemos que seja certo, mesmo que não seja certo. Voto de qualidade no CARF, em que cada vez em que o Código Tributário Declaracional diz na dúvida para o contribuinte, ele diz na dúvida para o fisco. O voto de qualidade dos presidentes são sempre para o fisco. Inclusive, com então, mais de isto 70 me parece que é uma violação profunda ao artigo 5º, 55. Nós discutimos na Constituição quando dizia ampla defesa administrativa. Cada vez é menos ampla. Cada vez essa Constituição é pisoteada. E o que é pior, nós não sentimos, aliás, Everardo Maciel vai mais longe, ele entende que tudo é feito porque desde que se deu sucumbência para a Fazenda, para a Procuradoria da Fazenda Nacional, é evidente que qualquer acordo, o benefício é sempre deles. O que vale dizer,
Na prática, o Everato, por um artigo que foi, aliás, criticado, ele dizia, na verdade, a Procuradora Federal Nacional quer ter todo o poder de uma portaria absolutamente ilegal, porque a lei é inconstitucional, mas ela vai muito mais além da lei. Então, isto é que me parece extremamente preocupante, o Halley, com todo o respeito que eu tenho pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Sei que os seus elementos são muito bons, são honestos, são íntegros, mas, na verdade, eles partem do princípio que a necessidade não conhece princípios. Tem um benefício de que tudo que entra vai em sucumbência para eles. O Código de Processo, quando dava um limite máximo de 3% para os honorários de sucumbência, não tem sido respeitado pelos tribunais. Então, a minha preocupação, nada obstante a admiração que tenho pelas pessoas, não pela conduta. Tenho a impressão que os contribuintes têm sido prejudicados e nós estamos entrando num sistema quase que ditatorial. Como eu falei demais, eu vou falar de menos no próximo bloco, porque estamos chegando ao fim desse bloco, daí você vai poder tranquilamente falar sobre o debate e sobre isso. Mas, neste particular, Conselho Superior de Direito da FEComércio, nós estamos apoiando as ações diretas, entrando com amicus curiae, lá para derrubar a própria lei. E a portaria é muito pior que a lei, porque ela é ilegal porque vai muito além da lei. Ela não dá o direito à ampla defesa judicial, porque ela elimina a defesa judicial com o bloqueio administrativo. E vamos, então, evidentemente, discutir a lei. Mas a portaria, me parece, que é um avanço de um totalitarismo que não faz jus ao Estado Democrático de Direito no artigo 1º. Vamos falar isso no segundo bloco.